Gente, antes da gente entrar efetivamente, eu queria lembrar para vocês, e aí já está o slide que a gente vai abrir logo, agora há pouco, eu queria lembrar para vocês sobre a fisiopatologia da circulação do nosso sistema cardiovascular. Tá? Então, quando nós lembramos do coração, e aí do ponto de vista de máquina, tá? A gente entende o coração com 4 câmaras, tá? Então nós temos aqui átrio direito, tá pegando bem aí, Júnior? Então nós temos o átrio direito, o ventrículo direito, nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Tá? Então, todo o sangue que chega do restante do corpo, ele vai chegar por aqui. Tá? Então ele vai sair aqui, vai chegar por aqui. Todo o sangue vai chegar pelo átrio direito. Tá? Esse sangue que chega no átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito e ele vai para os nossos pulmões. Então, aqui o pulmãozinho, pá. Então nós temos aqui, e nós temos aqui os pulmões. Então vem aqui para os pulmões para ter a circulação através das artérias pulmonares. Quando o sangue é oxigenado aqui dentro dos pulmões, acontece uma mágica aqui dentro, que o nosso sangue é reoxigenado. Aí o que acontece? Sai dos pulmões o sangue arterial, chega pelas veias pulmonares e nós entregamos para o restante do organismo o sangue oxigenado através da artéria aorta, tá? Do ponto de vista, vamos ter colocado do ponto de vista anatômico, trazer a aorta aqui por causa até da curvatura da aorta, tá? Da aorta abdominal. Geralmente, inclusive, que está em voga, quem está do Amapá, quem está nos acompanhando de todo o Amapá, de Macapá, inclusive nós temos uma condição que tomou muito as redes sociais agora, que é um aneurisma de aorta, né? Inclusive, a dona Joana, que é a mãe do Helso, né, que é um dos nossos maiores comediantes da atualidade aqui, ela teve um aneurisma de aorta que geralmente se dá nessa porção, por causa do aumento da pressão nas paredes da artéria aorta, e ocorre o que nós chamamos de aneurisma de aorta, que é uma dilatação da parede da artéria aorta. E isso pode causar uma ruptura, diminui também uma série de situações que acabam deixando uma gravidade ainda maior. Só a título de explicação. Então, gostaria de voltar aqui para vocês que a máquina, a mágica, ela acontece aqui dentro dos pulmões a nível alveolar. Tá? Então, a nível alveolar, é essa troca. É interessante, eu estou colocando isso de uma forma muito simples para vocês, porque nós precisamos compreender isso. Tá? Júnior, abre para a gente, por favor. Tem aquela canetinha? Vou sentar aqui. Pronto. Obrigado. Obrigado, Daiane. Ó, pode abrir, por favor, Júnior? Então, o que é o edema agudo de pulmão? O que é o edema agudo de pulmão? O edema agudo de pulmão, gente, é justamente uma síndrome clínica que nós temos uma situação de emergência. Tá? Então, ela pode se dar por alguns fatores que podem ser fatores cardiogênicos ou não cardiogênicos. Por que cardiogênicos? Lembra que a nossa máquina, que é o nosso coração, ela faz uma circulação mais curta, que é a circulação menor. Alguns autores dizem isso. A circulação menor para dentro dos nossos pulmões. Tá? Então, o sangue que vem do restante através das nossas veias, ele chega até ao coração e precisa ser oxigenado. Então, ele faz uma pequena circulação nos pulmões e volta através do átrio esquerdo e segue através do ventrículo esquerdo para o restante do nosso organismo. E eu quero trazer para vocês justamente essa informação, como ela acontece a nível alveolar. Pode abrir, Júnior, toda para mim. Então, nós temos uma síndrome que ela é clínica, nós temos uma situação que é de emergência, nós temos um líquido
que ele se acumula de forma anormal no compartimento extravascular pulmonar, que resulta hipoxemia. O que é hipoxemia? Diminuição de oxigênio, tá? De O2. Aumento do trabalho respiratório. Diminuição da complacência pulmonar. O que é diminuição da complacência pulmonar, Juan? Diminuição da capacidade de expansão do nosso pulmão. Diminuição da capacidade de troca gasosa do nosso pulmão, tá? E alteração da relação ventilação-perfusão. Olha que grande informação nós estamos trazendo para vocês. Há uma diferença, ou seja, importante, na alteração do que nós colocamos como relação ventilação e perfusão. Ou seja, nós não estamos falando de drive respiratório, nós não estamos falando de um paciente comatoso que tem uma diminuição da frequência respiratória. Não é um paciente que vai estar bradipneico, não é um paciente que vai estar tendo uma bradipneia, uma diminuição da frequência respiratória ou até mesmo uma apneia durante essa manifestação. Ou seja, o paciente ele tem o drive respiratório, ele está tentando buscar a sua respiração, ele está tentando respirar de uma forma melhor, mas a troca gasosa a nível alveolar não está acontecendo de forma adequada, tá? E aí eu gostaria de chamar para vocês uma atenção que é como é que funciona a nível alveolar. Então, as arteríolas e os capilares que estão lá a nível alveolar, existe uma pressão intersticial. Imagine esses pequenos vasos, que essa pressão intersticial, por isso que a maioria dos casos de edema agudo de pulmão, eles estão relacionados a crises hipertensivas, tá? Principalmente da fase cardiogênica, mas também tem um edema agudo de pulmão não cardiogênico, que é justamente quando nós temos traumas torácicos, um trauma diretamente que causa lesão pulmonar, que também atrapalha esse tipo de situação. Então, lá a nível celular, e aí eu estou explicando isso, eu sei que essa parte é um pouquinho menos dinâmica, mas é para a gente entender que lá dentro do alvéolo, que era para ter apenas ar trocando e entrando dentro do sangue, e aí eu não vou entrar nas miúças e na especificação disso agora, que aí são detalhes de fisiologia aí que não vem ao caso agora para esse momento, e ali onde aconteceria essa troca gasosa, nós temos um acúmulo de líquido, que pode ser, na maioria das vezes, sangue. Entendeu? Então o sangue ele fica congesto, ou seja, você tem um sangue venoso que está chegando ali, mas não está saindo adequadamente oxigenado. Olha só que informação. De forma bem simples. O sangue que era para entrar dentro do alvéolo, acontecer a oxigenação do sangue, sai do alvéolo, volta ali para as nossas veias pulmonares, através da através do átrio esquerdo, para partir lá para o nosso ventrículo esquerdo, o restante do sangue, lá onde era para ele ser oxigenado, ele não vai ser oxigenado de forma adequada. Então há um acúmulo de sangue, ele está congesto. Então imagina que toda essa área esquerda do coração, quando ela não está funcionando adequadamente, por insuficiência cardíaca, por uma questão, por exemplo, de carga pré-cardíaca, que pode ser por um paciente que tem uma insuficiência renal crônica, que agudizou, é um paciente que não tem uma competência renal para eliminar líquidos e fluidos do seu corpo adequadamente. Então há um certo concentração de volume, um aumento de volume ou um aumento de pressão chegando dentro desses alvéolos através dos seus capilares. Vou repetir, aumento de pressão, uma sobrecarga dos ventrículos, causando uma pressão capilar a nível alveolar. Capilar a nível alveolar. Então, isso é uma situação importante. Abre de novo para a gente, Júnior, o slide, só para a gente ver quais são os slides. Aqui, ó. Então, olha só como é que funciona aqui na imagem. Então, normal, o que acontece? Chega o capilar aqui, ó. Então, ele vai passar aqui pelos alvéolos. Então, entra oxigênio e sai gás carbônico, para a gente poder fazer aqui que acontece a respiração a nível alveolar.
Quando você tem um acúmulo de líquido, olha o que acontece. Os sacos aéreos ficam totalmente encharcados. Então você não consegue fazer uma troca de ar adequadamente. Então isso é o que acontece a nível alveolar. E como é que funciona? O que é que ocorre? No estágio 1 do edema agudo de pulmão, não houve ainda uma questão que eu conheça, que eu tenha pesquisado, sobre estágio de edema agudo de pulmão. Não te prende em relação a isso. Não te prende em relação a isso. Eu quero que tu saibas que nós temos alguns estágios e acontece um sinal e um sintoma bem interessante que eu vou marcar para você e para você não esquecer mais sobre edema agudo de pulmão e você não vai errar nenhuma outra questão, porque você vai lembrar disso. Abre de novo para a gente, Júnior. Olha só, estágio 1. Distensão e recrutamento dos pequenos vasos pulmonares. Dispneia aos esforços. Opa, ele já está com dificuldade para respirar. E estertores inspiratórios. O que são estertores? Quando nós respiramos, nós fazemos o quê? O murmúrio vesicular. Você inspira e expira. Quando nós temos algum som que atrapalha essa entrada e saída de ar, nós temos os nossos estertores, que são sons adventícios, os nossos ruídos adventícios. Esses ruídos adventícios, eles podem ser ronco, sibilo, pode ser outras manifestações e podem ser crepitantes, enfim. Então esses estertores são esses sons que não são normais da respiração. Então, guarda isso aí. No estágio 2, edema intersticial. Opa, nós já temos um acúmulo maior de líquido, já causamos um edema, um inchaço, uma reação inflamatória e uma compressão das vias aéreas menores. Nós temos a hipoxemia proporcional à pressão capilar, mais taquipneia. Meu amigo, o cara tá com baixa oferta de oxigênio no nosso sangue. Então o que o cara vai fazer? Ele vai tentar compensar isso, aumentando a frequência inspiratória e expiratória. Ele vai ter uma taquipneia, tá? E fazer uso de musculatura acessória, ele vai fazer, inclusive o paciente não vai se sentir confortável deitado, ele vai precisar ficar com a cabeceira elevada a 90 graus. Então, inclusive, ele vai ter uma ortopneia importante. Então, tudo isso corrobora para o quadro de edema agudo de pulmão. E um broncoespasmo reflexo, tá? Que é um broncoespasmo a nível pulmonar. E o estágio 3, você já tem uma inundação alveolar, ou seja, o alvéolo já está totalmente congesto de líquido. Nós temos uma hipoxemia severa, uma hipocapnia, tá? Que é uma diminuição dessa troca gasosa, e em casos severos, inclusive, pode haver a hipercapnia. Olha só que coisa interessante. A secreção, ela é rosácea, espumosa e estertores crepitantes difusos. Meu irmão, para tu não errar mais questão de edema agudo de pulmão, lembra, secreção ou o paciente tem uma tosse com a presença de uma secreção rosácea hemóptica, ou seja, ele tem ela geralmente espumante. Isso é muito característico em paciente pós-intubação de edema agudo de pulmão, que saem umas espuminhas no tubo orotraqueal, elas rosáceas, com a presença de sangue. Por quê? Porque é isso que está dentro dos alvéolos. Então ele está borbulhando dentro do alvéolo. Então quando o paciente expira, ou seja, coloca o gás carbônico para fora, quando está indo o gás carbônico e espuma com sangue. Secreção rosácea espumosa. Guarda isso, tá? Pressão capilar e a nossa secreção rosácea espumosa. Vamos lá terminar a nossa primeira questão. Fiz a leitura e vou ler novamente para vocês. Vamos lá. O edema pulmonar é definido como um acúmulo anormal de líquido nos espaços intersticiais dos pulmões. Diante disto, assinale a opção incorreta. Quando administramos infusões endovenosas contínuas de agentes vasoativos, recomenda-se o monitoramento do eletrocardiograma e a avaliação frequente de sinais vitais.
ele deu um nome diferente para droga vasoativa. Falou agentes vasoativos. Medicação vasoativa. O paciente está entrando com uma medicação que ela age diretamente no músculo cardíaco. E o que acontece em relação a isso? Ele precisa estar monitorado continuamente. Tá? Então essa assertiva está correta. Lembrando que nós queremos aqui a incorreta. O tratamento objetivo reduzir a sobrecarga de volume. Olha só que coisa legal. Melhorar a função ventricular, opa, legal, e aumentar as trocas gasosas. Por que diminuir a sobrecarga de volume? Ah, a sobrecarga de volume, ela é justamente um aumento patológico, né, dos nossos fluidos corporais. Ah? Então, quando nós temos essa sobrecarga de volume, inclusive, um dos principais tratamentos, só que estão melhorando, e fazendo melhores revisões integrativas da literatura para dar maior segurança no uso dos diuréticos para o edema agudo de pulmão. Nós utilizávamos doses de ataque, era comum nós utilizarmos em paciente com edema agudo de pulmão, era a famosa furosemida, que a gente chama de furosemija, né? Que era o paciente urinar bastante, já sonda o paciente, cateterismo vesical de demora mesmo, então a gente já coloca ali para ter um controle rigoroso do nosso débito urinário. Então o paciente fazia ali para justamente ter uma diminuição da pressão arterial, para justamente fazer um melhor débito cardíaco, fazer com que a pressão que estava nos ventrículos ela pudesse ser aliviada. Beleza, essa assertiva está corretíssima. O edema pulmonar cardiogênico, lembrando que nós temos cardiogênico e não cardiogênico. O mais comum e muito mais comum é o cardiogênico, tá? Principalmente em algumas crises hipertensivas, tá? É um evento agudo, resultante de uma insuficiência ventricular esquerda, TOP, com aumento da resistência do enchimento ventricular esquerdo, ou seja, a minha câmara cardíaca, o meu ventrículo esquerdo, e ocorre o quê? Um refluxo, uma diminuição do fluxo, ou um retorno do fluxo de sangue para a circulação pulmonar. Perfeito, meu irmão. Perfeito. Isso é uma das definições do edema agudo de pulmão. Bacana, vamos ver lá. A rápida elevação da pressão ventricular resulta em um aumento agudo da pressão venosa pulmonar, que produz elevação da pressão hidrostática, forçando a saída dos líquidos dos capilares pulmonares para dentro dos espaços intersticiais. Eu vou circular uma coisa para vocês aqui, ó. Capilares. Tá? Não temos um aumento da pressão venosa pulmonar, nós temos um aumento da pressão capilar. Tá? Então essa pressão capilar é que tem justamente essa desorganização fazendo com que preencha de líquido no espaço intersticial. Tá? Então essa assertiva aqui está incorreta. Vamos ver a última deve-se evitar a administração rápida de bolos de soluções a paciente com insuficiência cardíaca, podendo resultar um edema agudo de pulmão. Perfeito. O paciente, quando ele está lembrando o seguinte, olha só, a questão da bomba cardíaca, ela tem um efeito direto, a hipertensão arterial, de débito cardíaco e resistência vascular periférica. E o débito cardíaco, ele está direcionado diretamente com o volume circulante. Então, uma das fórmulas de calcular débito cardíaco é o volume que o nosso coração está bombeando para o restante do nosso corpo. Então, está perfeito. Então, o gabarito da nossa questão, que queria a incorreta, é letra D, meu irmão. Passa para frente. Olha como tu vais acertar tudo agora. Era um assunto desconhecido para ti e agora tu és especialista em edema agudo de pulmão. Vai estar ali seguro, meu amigo, quando você estiver lá nas nossas UTIs, lá nos nossos pronto atendimentos, fazendo aquele teu trabalho top. Você ainda não é servidor público, mas tenha certeza que você vai alcançar essa grande conquista. Você vai alcançar seus sonhos em relação a isso. Olha essa segunda questão. Olha só. Paciente deu entrada na emergência de uma unidade hospitalar apresentando taquicardia, ansiedade,
dispneia e tosse com escarro espumoso e tingido de sangue. Porra, tosse com escarro espumoso e tingido de sangue. Considerando essa sintomatologia, o técnico de enfermagem identificou estar diante de um quadro de angina pectoris. O que é angina pectoris, Júnior? Vamos lá, que aqui no BM é diferente. Aqui a gente não dá o gabarito não, meu amigo. A gente explica porque as outras estão erradas. O que é angina pectoris? É aquela dor no peito que os pacientes com angina pectoris têm, tá? Que não necessariamente está relacionado a um infarto agudo do miocárdio, tá? Então, a angina pectoris, ela pode ter diversos gatilhos, tá? Vou te dar um exemplo. Você pode ter pessoas que têm angina pectoris que ela começou uma caminhada, sentiu uma dor no peito. Não é infarto, tá? Geralmente não é. Pode ter uma angina controlada. Então faz um medicamento, amiodarona, às vezes pode ser uma arritmia, é uma dor ali na região do precórdio, e isso não necessariamente está relacionado ao infarto, tá? Então a angina pectoris é um sintoma que não necessariamente está relacionado ao infarto agudo do miocárdio, tá? Então nós temos a angina pectoris estável, que é quando a pessoa, por exemplo, faz um esforço físico, sente dor no peito, senta e ela cessa. A angina pectoris instável, que o paciente sente a dor no peito, faz um esforço físico, sente a dor no peito, senta, ele cessa o fator estressante, mesmo assim ela continua. Atenção para isso, que aí sim pode estar relacionado a uma síndrome coronariana aguda. Arritmia cardíaca. Existem assim, arritmias cardíacas que são sem nenhum tipo de sintomatologia. Nenhum tipo de sintomatologia. O paciente pode ter uma arritmia cardíaca e conviver com ela durante sua vida toda e vai lá fazer e é um achado. Às vezes tem uma arritmia que a gente, inclusive, tem ali enfim, que é sinusal, que ela tem um ritmo, ela tem um bom traçado de eletrocardiograma, mas os intervalos entre as ondas QRS, elas não estão seguindo o mesmo padrão. Então pode estar uma distância maior uma da outra ou mais curta uma da outra, tá? Então a arritmia, ou seja, não tem um ritmo cardíaco bem definido. Edema agudo de pulmão. Será, gente? Será edema agudo de pulmão? Olha só. Tosse com escarro espumoso e tingido de sangue, tá? Aquela secreção com sangue e espumosa, tá? Guarda isso. Vou colocar aqui. E edema agudo do miocárdio já é uma sintomatologia também extremamente complexa, é a dor que realmente irradia para o pescoço e também para o ombro esquerdo. O paciente ele já tem ali uma dor que ela não é aliviada com analgésico, tanto é que um dos tratamentos da síndrome coronariana aguda é utilizar doses de morfina para justamente promover uma vasodilatação coronária e também um alívio de dor. Isso também deixa o paciente um pouco menos ansioso. Então existe uma outra sintomatologia que está envolvida no edema agudo do miocárdio, que a gente pode trazer num outro momento. Vamos continuar falando de edema agudo de pulmão. Vamos para a nossa terceira questão. Tá? Essa aqui é top também. E essa aqui é bem interessante. Também gostaria de trazer para vocês a assertiva incorreta. Por que eu gosto das questões com assertiva incorreta? Porque a gente consegue trabalhar 4 conceitos que são corretos em relação a essa causa. Ou seja, apenas uma está incorreta e todas as outras estão definindo o edema agudo de pulmão. Vamos aqui comigo, vamos lá. De 2022 essa prova. O edema agudo de pulmão é um processo patológico secundário, caracterizado. Por que secundário? Eu falei que ele pode estar muito relacionado à crise hipertensiva, à insuficiência renal crônica que agudizou. Juan, o que é que você... Peraí, volta para mim, vamos lá. Júnior, eu vou pedir licença para vocês para fazer uma coisa tão básica, mas que eu acho que é necessário a gente internalizar isso, tá? Me perdoe as pessoas mais experientes, mas é necessário que todos nós caminhemos juntos, tá? Crônica, agudo, qual é a diferença disso, Juan? O que é crônico e o que é agudo? Muito simples, tá? Evento agudo é um evento geralmente recente e intenso,
tá? Então, quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, é que o nosso miocárdio sofreu uma ausência de fluxo sanguíneo em determinada área do coração, que isso foi um evento agudo que desencadeou a sintomatologia agudo. Então, tudo que for agudo, edema agudo de pulmão, ou seja, um edema que aconteceu de forma intensa e recente, e ela foi realmente meio avassaladora, tá? Quando nós temos condições crônicas, inclusive isso dentro do espectro do próprio Ministério da Saúde, que nós falamos sobre doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças que têm um arrastar de sintomatologia, de sinais e sintomas. Que é um exemplo disso? Diabetes. Diabetes mellitus tipo 2. Então, o paciente ele não vira diabético de um dia para a noite. Então, é uma somatória de hábitos não saudáveis, de um sedentarismo, de uma questão genética importante. Então, ele vem de uma forma do diabetes mellitus tipo 2. Então, ele vem de uma forma crônica, arrastada. E aí, quando eu falo insuficiência renal crônica, é o paciente que já tem problema renal. Geralmente é um paciente que já faz, inclusive, hemodiálise ou não, tá? Insuficiência renal crônica, a hemodiálise ou a diálise peritoneal não é uma obrigatoriedade. É só quando ele atinge níveis, se eu não me engano, ou abaixo de 15% ou de 10%, tá? Que ele realmente entra com uma terapia adjuvante, ou inclusive uma terapia renal substitutiva, que é para substituir realmente o papel dos rins. Então, quando ele tem essa condição, que é a insuficiência renal crônica, às vezes o corpo ele consegue condensar e controlar toda essa sua homeostase, ou seja, esse controle natural do organismo. Mas há situações, entendeu, que essa homeostase ela é quebrada, tá? Acontece muito, gente, muito. Quer ver insuficiência renal crônica agudizada, edema agudo de pulmão? Você pode ir no hospital de emergência, lá na nossa UTI 2, ou então aqui no Hospital Estadual de Santana, no pronto atendimento, com os pacientes que fazem hemodiálise, que perderam a mão durante as festas de final de ano. Meu amigo, acontece muito. Por quê? Porque às vezes exagera. E aí você tem ali uma hemodiálise de 3 vezes por semana, que realmente acaba perdendo o time em relação a isso, e o paciente acaba entrando em edema agudo de pulmão. Eu precisava fazer essa consideração, que eu acho que é interessante que todo mundo tenha esse alinhamento conceitual, tá bom? Vamos lá. Então, um processo patológico secundário caracterizado por acúmulo de líquido nos espaços intersticial e alveolar, impedindo a adequada difusão de oxigênio e dióxido de carbono. Perfeito. Em relação a essa patologia, assinale a incorreta. Vamos lá. São sinais e sintomas característicos do edema agudo de pulmão, dispneia acentuada, diaforese, hemoptóicos, ortopneia, entre outros. Júnior, vamos lá, vamos um a um, abre junto comigo. Olha só, dispneia acentuada. O paciente tem uma dificuldade de respirar de forma intensa. Dispneia acentuada, ponto. Ah? Diaforese. Paciente diaforeico é aquele paciente com uma sudorese exagerada, sabe? É um paciente que está hipersudoreico. Então a gente pode utilizar também essa expressão de paciente diaforeico ou essa diaforese, tá? Nós temos hemoptóicos. Que são hemoptóicos? É justamente essa questão do escarro com sangue, tá? Então, essa tosse com sangue, tá? A gente, inclusive, não é o catarro com sangue. Quem chama isso de hemoptise, tá? Que é característica da tuberculose pulmonar, tá? Então, hemoptóico, geralmente é aquela tosse com presença de sangue. Às vezes tem filme, né? O cara tossindo, aí no papelzinho fica o sangue lá, tal. Pronto, isso é uma característica hemoptóica, tá? Ortopneia. O que é ortopneia? É o paciente que tem maior dificuldade para respirar quando ele está, por exemplo, deitado. Mas quando nós posicionamos ele, por exemplo, com uma elevação da cabeceira, principalmente a 90 graus, esse paciente tende a ter uma melhor respiração. Beleza? Entre outros. Então, para mim, opa, isso aqui tá bacana. Vamos lá. O tratamento medicamentoso recomendado a ser administrado envolve morfina, nitratos, nitroglicerina, nitroprussiato de sódio, furosemida e dobutamina. Vamos um a um aí. Vamos lá, Júnior.
Morfina, ela está dentro do tratamento do edema de pulmão, do edema agudo de pulmão, tem sido revisto alguns protocolos em relação a isso, mas ele entra justamente para tentar diminuir a ansiedade do paciente, tá? E causar esse desconforto. Então ele entra lá, lembrando que a morfina, em estudos que são um pouquinho mais antigos, demonstrariam um aumento e uma melhor circulação cardíaca, vamos colocar dessa forma, tá? Porque ele causa uma vasodilatação, inclusive a causa de pessoas que têm a morte por opioide. A gente viu isso na nossa primeira aula, tá? Lembrando, naloxona, tá? 0,4 miligramas, tá? Em paciente parada cardiorrespiratória por opioide, tá? Principalmente heroína, fentanil, a morfina, enfim, todas essas medicações. Então, a morfina, ela causa essa dilatação, uma dilatação coronária, tá? Então, quando você tem altas doses disso, há um relaxamento da musculatura cardíaca e uma queda do drive respiratório. Isso é uma das causas da parada cardiorrespiratória por opioide, tá? Aí nós temos aqui os nitratos, que são isosorbida. Alguém já ouviu falar dessa medicação? Ele é uma medicação muito interessante para ser utilizado para melhorar também aí a contratilidade cardíaca. Nitroglicerina, que é o nosso tridil. Nós utilizávamos muito o tridil dentro das nossas urgências e emergências, tá? Nitroglicerina é utilizado justamente para tentar melhorar aí essa circulação. Nós temos o nitroprussiato de sódio. O que é o nitroprussiato de sódio? O famoso nipride. O nipride, lembrei do nipride, é justamente aquele medicamento que geralmente ele é fotossensível, a gente usa com bomba de fusão, ele fotossensível, aquele equipo geralmente amarelinho, coloca ali protegida a sua infusão, tá? Existem alguns fabricantes, inclusive, que não são mais fotossensíveis, viu, Júnior? Eu já vi alguns fabricantes que já não é mais nitro, mas o mais comum é fotossensível e a gente tem que proteger a infusão, tá? E aí você faz. Agora, qual é a questão do nipride, tá? Que é o nitroprussiato de sódio. O nipride, ele tem uma curta ação. Então, olha só que coisa interessante para você guardar quando você estiver lá e você guardar agora para sua prova também. O nitroprussiato de sódio, o nipride, ele tem uma ação muito curta. Eu estou falando de 3, 4, 5 minutos no máximo. Então, o paciente que está com crise hipertensiva, com edema agudo de pulmão, que vai fazer nipride em bomba de infusão, a gente não pode deixar de dar os antihipertensivos. Porque os antihipertensivos têm um início de ação mais demorada e um pico de ação mais demorado. Então, o nipride, você vai reduzindo as doses, lógico, a critério médico, tá? Discutindo, por isso que você está aqui, porque você, quando estiver lá como um profissional, servidor público, concursado, onde você quer que esteja, você vai estar ali mostrando o seu conhecimento. Então você vai discutir ali com a equipe e vai dizer, olha, não, nós não vamos circular essa medicação. Ah, o medicamento está ali, o paciente está com nipride, está 120 por 80. Não vou fazer a losartana dele. Não, tem que fazer. Você tem que fazer para a gente poder diminuir a dose do nipride, tá bom? Tá? Furosemida, ou seja, o nosso grande adjuvante em relação aos diuréticos. É um dos melhores diuréticos que nós utilizamos dentro da emergência. Então, a furosemida, ela faz a diminuição do volume que chega no coração, ou seja, diminui os fluidos, tá? Então, os rins acabam sequestrando esse líquido, enfim, em excesso, e o paciente vai urinando e diminuir a pressão sobre a bomba cardíaca. E nós temos a dobutamina, que é um medicamento interessantíssimo. Nós chamamos de a dobutamina que tem um efeito inotrópico e cronotrópico positivo. O que é um efeito inotrópico positivo? Melhorar a contratilidade cardíaca e cronotrópico, melhorar a questão do ritmo cardíaco. Beleza? Fechou? Perfeito, essa aqui tá top. Muito bom, deu pra gente explorar muita coisa nessa assertiva. Tá bacana, Júnior, aí? Como é que tá? Tudo certo? Alguém tá fazendo alguma pergunta? Até agora não. Não? Quiser, podem perguntar lá, tá, gente? A origem do aspecto rosáceo da expectoração espumosa se dá pela diminuição da pressão na rede capilar pulmonar associada à alteração da falta de permeabilidade da membrana capilar que permite a passagem do plasma e algumas hemácias. Vou ler de novo essa. Essa aqui quer me pegar, Juan.
Mas eu lembrei que lá naquela quarta-feira, do curso BM, eu te assistindo, véspera de feriado, irmão. E tu tá aqui assistindo isso. Tu poderia estar lá na Praça do Meio do Mundo, andando na carreta da alegria. Mas tu tá aqui assistindo a minha aula. Olha só. A origem do aspecto rosáceo se dá pela diminuição? Não, meu amigo. É o aumento da pressão da membrana capilar, da rede capilar pulmonar. É o aumento, não é a diminuição. Então, essa aqui é a nossa assertiva incorreta, letra C. Vamos ver as outras para a gente aprender, é legal. O tratamento com oxigenoterapia envolve a utilização de máscaras faciais com reservatório, bacana. Em algumas situações é necessária a utilização da ventilação mecânica não invasiva, que é a VNI, que a gente utiliza, tá? Ou a intubação traqueal e ventilação mecânica invasiva. Perfeito, perfeito. Lembrando que essa condição é uma condição que ela vai ajudar o paciente a melhorar a sua eficiência respiratória. Perfeito, tá? E a última, as causas mais comuns de edema agudo de pulmão de origem cardiogênica são insuficiência ventricular esquerda, ou seja, o coração não está funcionando adequadamente do lado esquerdo. Perfeito. Arritmia cardíaca. Perfeito. Infarto agudo do miocárdio. Perfeito. E emergência hipertensiva. Top, meu irmão. Top, top, top. Você vai sair daqui hoje sabendo tudo de edema agudo de pulmão, tá? Vamos lá, mais duas questões para a gente fechar edema agudo de pulmão. Essa aqui é para você ganhar confiança. Olha só essa. Ela vai cair para você e você falar, moço, essa aqui eu sei de olho fechado, meu irmão. Olha só. Paciente masculino, 69 anos, é levado ao pronto-socorro pela equipe pré-hospitalar com queixa de falta de ar intensa, sensação de afogamento, opa! Agitação psicomotora, o cara não tá respirando direito, meu irmão. O cara fica agoniado. Imagina tu sendo afogado vivo. Tu vai estar com aquela sensação de buscar o ar e não consegue. É desesperador. Então o cara vai estar agitado. Claro que isso também é uma reação adrenérgica da diminuição de oxigênio chegando no nosso cérebro. Fuga, tá? Isso é uma reação dopaminérgica, adrenérgica, que é justamente do efeito de fuga por causa da baixa de oxigênio chegando a nível cerebral. Então, dá agitação psicomotora. Tosse com secreção espumosa rosácea. Já matei a questão, Juan. Vi tua aula antes do Corpus Christi. Incapacidade de deitar e taquicardia. Esses sintomas são pneumonia? Não. DPOC exacerbada? O que é DPOC, Juan? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é que nós temos de DPOC? Asma. Asma é uma DPOC, tá? Tira a asma. Edema agudo de pulmão? C, outra assertiva nossa. Infarto agudo do miocárdio a gente já viu. E angina instável, que é justamente aquela angina que eu falei para vocês de fazer o evento estressante. Gente, angina instável, angina pectoris, se dá por diversos motivos. Tem situações de relatos, por exemplo, de paciente que depois de almoçar, comer desesperadamente, o cara sente dor no coração, mas para um pouquinho, senta, respira e não volta. E volta a ficar sem dor. Na angina instável, mesmo ele cessando esse fator estressante, ele continua tendo dor. Importante que a gente lembre disso. Angina instável não é. Última questão de edema agudo de pulmão, Júnior, para a gente poder entrar nas outras questões. Vamos lá. Uma situação rotineira em unidades básicas de saúde é o atendimento de pacientes com nível pressóricos elevados. Quando associados a sinais e sintomas com comprometimento de órgãos-alvo, considera-se uma emergência hipertensiva. Ele, inclusive, está te dando uma definição de emergência hipertensiva. Nesses casos, é comum o paciente apresentar um edema agudo de pulmão. O enfermeiro deve estar atento aos sinais e sintomas dessa manifestação. São sinais e sintomas clássicos do edema agudo de pulmão, exceto ortopneia. O que é ortopneia? A dificuldade de respirar adequadamente quando se está deitado, tá? Então, quando o paciente está deitado numa posição assim, onde você tem uma maior congestão torácica,
esse paciente ele sente uma dificuldade maior e ele se sente melhor respirando sentado, respirando, por exemplo, com a cabeceira elevada. Isso é muito comum, tá? Muito comum. Então, ok. Expectoração de secreção espumosa rosácea. Ok. Aumento da pressão capilar a nível alveolar, meu amigo. Isso é batata. Isso é que característica o edema agudo de pulmão, tá? Taquipneia. O cara tá puxando ar. O cara tá agoniado. Vamos lá. Aumento da frequência respiratória. Ansiedade e agitação. Lembra do efeito da hipoxemia a nível cerebral. Isso é, de fato, um dos grandes fatores que a gente pode considerar também para a agitação e ansiedade dentro do edema agudo de pulmão. E a apneia, letra E. Meu amigo, a apneia o cara não está respirando não, meu irmão. É parada respiratória, não é cardiorrespiratória, é parada respiratória. Então esse paciente aí, com certeza, já passou do edema agudo de pulmão, já está numa outra complicação. Então a apneia já é a condição final, não é característica de edema agudo de pulmão, não. Então, essas outras sim, ortopneia, expectoração da secreção pulmonar rosácea, hemoptóicos, lembra disso, taquipneia, ansiedade e agitação. Júnior, como é que nós estamos aí, Júnior? Vamos ver o chat aqui rapidinho.